Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é o primeiro episódio da 5ª temporada, introdução ao livro de Levítico. Estão animados para começarem comigo mais uma fantástica jornada através de mais um livro da Bíblia? Esse é o 5º. Temos ouvintes aí de norte a sul, de leste a oeste do Brasil e de vários lugares desse planeta Terra que estão animados para continuar conosco aprendendo mais da palavra de Deus. Este que é um tempo precioso. Esse é o 5º livro que nós estamos fazendo. Tem Gênesis, capítulo por capítulo. Temos João, o Evangelho de João, segundo São João, capítulo por capítulo. Lucas, Êxodo também. Todos os capítulos desse livro estão prontinhos aí em áudio para você ouvir no celular, no computador, no carro, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Anchor, no Apple Music também, Apple Podcast, Google Podcast. Enfim, tem uma infinidade de caminhos aí para você. Se estiver ouvindo, gostou, convida mais gente, divulga, entre em contato conosco, tem o nosso contato aí também, para falar como essa mensagem tem abençoado sua vida. Isso nos anima a prosseguir, tá bom? Vamos lá então. Quem foi que escreveu esse livro de Levítico, meus queridos? Vocês sabem, né, que todos os 5 livros ali do Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, têm atribuição a Moisés, e aqui não é diferente. O conteúdo de Levítico ele vai se relacionar diretamente com o livro de Êxodo, tá? Fornecendo evidências de que a mesma mão escreveu ambos os livros. Os argumentos aí dos historiadores, eles vão apoiar a escrita de Êxodo por Moisés e também sustentam a autoria de Levítico por Moisés, tá? Além disso, nós encontramos mais de 50 ocasiões que o texto diz algo assim como o Senhor falou a Moisés, Levítico 1, 4:1, 5:14, capítulo 6 primeiro. O Novo Testamento também, né, dá essa credibilidade quando se refere a Moisés como autor das passagens do livro de Levítico, Mateus 8:4, Lucas 2:22, Hebreus 8:5. Então a palavra Levítico, o significado aí, a fonologia dela, ela deriva da tribo de Levi, cujos membros foram separados pelo Senhor para serem seus sacerdotes e líderes de adoração. Então, como título, a palavra é traduzida da Septuaginta ali, essa versão, significando pertencente aos levitas. E embora, meus queridos, essa tribo como tal não seja enfatizada em todo o livro explicitamente, o assunto sacerdotal torna o título apropriado. Tá bom? O conteúdo foi originalmente destinado a instruir a nova nação de Israel na adoração adequada e no viver correto para que eles pudessem refletir o caráter do rei divino. Então a gente vai ver esse estabelecimento da teocracia, um governo sobre uma nação ali sob o reino de Deus, né? Deus é o rei ali, a autoridade máxima. Nós vamos ver todo como foi estabelecido aqueles sacrifícios, as sombras dele, como eles apontam para Cristo, tá? Então, por que é importante ler esse livro de Levítico? Desculpa. O livro de Levítico, ele foi o primeiro livro, ele é o primeiro livro estudado por uma criança judia. Muitos anos atrás era, não sei se ainda hoje. No entanto, muitas vezes está entre os últimos livros da Bíblia a serem estudados por alguém que se diz cristão.
Porque os leitores de hoje, eles são frequentemente desencorajados pelas listas de leis imensas que tem no livro, né? Leis sobre dieta, sobre sacrifício, sobre comportamento naquela sociedade ali que estava sendo estabelecida, sociedade bem patriarcal, bem antiga, né? Então, dentro dessas diretrizes altamente detalhadas, nós descobrimos a santidade, a separação e distinção total ali daquele povo, e é importante a gente aprender tudo isso. A gente vai aprender como o pecado, ele devasta o relacionamento da humanidade com o seu Criador, e esse tema separação, santo, vai ser muito comum no livro, como Deus separa o povo de uma forma especial ali. Deus, ele vai estabelecer um sistema sacrificial para que o povo da aliança pudesse desfrutar da sua comunhão através da adoração, e também vai permitir o arrependimento, a renovação. Quando um adorador israelita ele colocava a mão sobre uma vítima animal para ser sacrificada, ele identificava-se com o animal como seu substituto e realizava uma transferência simbólica do seu pecado e uma transferência legal de sua culpa para a vítima animal. Então Deus aceitava e o animal morria no lugar da pessoa como pagamento de resgate pelo pecado particular que o ocasionou. Muitos anos depois que Moisés escreveu Levítico, Jesus veio para se oferecer como sacrifício final, santo, perfeito, de uma vez por todas, cumprindo a lei e tornando desnecessários e nulos futuros sacrifícios de animais. Hebreus 10:10 nos explica. Inclusive, o livro de Hebreus ele é muito útil para explicar o livro de Levítico, tá? Se você quer compreender melhor o livro de Levítico, leia o livro de Hebreus. Qual é a grande ideia aqui? A mensagem geral desse livro de Levítico é a santificação. O livro comunica que receber o perdão e a aceitação de Deus deve ser seguido por uma vida santa e um crescimento espiritual. Agora que Israel havia sido redimido por Deus, eles deveriam ser purificados em um povo digno de seu Deus. Vós sereis santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Levíticos 19:2. Em Levítico aprendemos que Deus gosta de ser abordado, mas dentro dos seus termos é que nós devemos fazer. Então, como a gente faz isso algo prático, esse livro que parece uma mensagem tão antiga? Ela tem um jeito de nós praticarmos hoje. Esse tema de santidade ele vai se estender aos dias de hoje da Igreja de Cristo, ao Novo Testamento. 1 Pedro 1,5,16 faz referência a Levítico 19, quando diz: como santo que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Romanos 12:1. Aqueles que são redimidos pelas misericórdias de Deus oferecem diferentes sacrifícios hoje. Ele se oferece a si mesmo, como diz Romanos 12:1. Como fez com os israelitas, Deus redimiu e consagrou os cristãos também. Jesus ele se ofereceu como sacrifício perfeito em nosso favor, tomando o castigo que merecíamos para que pudéssemos ser perdoados. Aqueles que colocam sua confiança no ato expiatório de Jesus se tornam filhos de Deus e são salvos pela graça, como Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então entenda, se você é seu filho, então ele quer que você reflita o seu caráter. Ele está santificando você como ele fez com a nação de Israel. Se você estiver permitindo, né? Sua vida ecoa a dele. De que maneira você está se tornando mais semelhante a Cristo? Será que Jesus agiria como você age? Falaria o que você fala? Ou pensaria o que você pensa?
Vale a reflexão. Então, impureza e lutar pela santidade pessoal, a fim de se aproximar de Deus, os adoradores devem ser sinceros em sua devoção. Os chamados a ser líderes espirituais como sacerdotes têm uma responsabilidade mais pesada do que os leigos. Capítulo 4 de Levítico. Além da santidade exterior que os sacerdotes recebem quando são ordenados, eles devem manter a santidade interior. Capítulos 8, capítulos 9, 10 e 21, nós vamos ver isso em detalhes. No capítulo 16, nós vamos ver como se vê no ritual do dia da expiação, como que acontecia. A purificação total dos pecados e impurezas acontece somente quando a parte mais interna do tabernáculo é purificada. Os humanos por si mesmos nunca podem alcançar uma purificação completa do pecado aqui nessa terra. Mas a expiação, ele é um ato gracioso do Senhor. A gente vai aprender isso, tá? Isso se passou em cerca do ano 1446, ali antes de Cristo, muito tempo atrás. O livro de Êxodo, ele termina com Moisés e Israel tendo construído e montado o tabernáculo na base do Monte Sinai. E o livro de Levítico vai registrar principalmente as instruções que o Senhor dá a Moisés da tenda da reunião, mas também inclui narrativas de alguns eventos relacionados ao tabernáculo. Levítico costumava ser o primeiro livro que as crianças judias estudavam na sinagoga, já falei sobre isso. E na igreja moderna, ela tende a ser a última parte da Bíblia que alguém vai olhar. Na prática, então, embora não na teoria, Levítico é tratado como se realmente não pertencesse ao cânon das escrituras sagradas aí, dos 66 livros, dos 39 do Velho Testamento. Há uma espécie de bloqueio mental que a maioria dos cristãos parece ter em relação a certos livros, especialmente os livros do Antigo Testamento e particularmente o livro de Levítico. Então, durante toda a nossa jornada, eu quero tentar identificar algumas das razões desse bloqueio mental em relação a esse livro. E nós vamos isolar algumas das razões pelas quais as pessoas pensam que Levítico é um livro impossível de ler, estudar e, acima de tudo, ensinar. A gente vai romper esses paradigmas. E em seguida eu vou mostrar que essas razões não são válidas. No processo, conforme nós progredimos no podcast sobre Levítico, eu espero mostrar por que nós devemos estudar o livro de Levítico, que eu vou te convencer. O que devemos entender sobre Levítico em seu contexto original, meus queridos, para podermos aplicar hoje. É uma boa pergunta, né? E pressupõe exatamente a coisa certa. Nós devemos entender Levítico em seu contexto original. Senão, nós não vamos poder aplicá-los hoje, né? Essa é uma boa exegese hermenêutica aí do texto. Poder fazer uma leitura legal e a gente não pode tirar ele do contexto original para depois a gente poder entender. Por isso a gente faz essa pregação expositiva aqui com fidelidade ao texto, tá bom? Então vamos lá. É muita teologia bíblica, hein? Primeiro, nós devemos entender o contexto cultural. E aqui está um exemplo clássico, que é Levítico 19:19, que afirma que não devemos usar roupas tecidas de dois tipos de materiais. Olha só, parece totalmente bizarro para a maioria de nós, né? Não misturar dois tecidos em uma roupa. No entanto, tinha uma razão plausível ali, naquele contexto. Uma vez que se lembra que algumas das vestes sacerdotais eram feitas de materiais mistos, fio de lã e linho, Êxodo 28:6 fala isso, 39:29. Visto que os israelitas não sacerdotais, eles foram proibidos de cumprir os deveres sacerdotais. Veja que as regras para os sacerdotes e para o povo ali em geral tinham algumas diferenças. Essa proibição ela pode ter sido para impedir que os israelitas seguissem nessa direção. Em outras palavras, o objetivo era garantir que os israelitas mostrassem o devido respeito às estruturas de autoridade que o Senhor havia estabelecido. Veja que uma vez que nós chegamos a esse ponto, a aplicação do texto vai se tornar bastante natural.
E nesse caso nós reconhecemos, por um lado, que o Novo Testamento não distingue mais os líderes da igreja por meio de roupas especiais, não tem mais isso, embora já tentaram fazer, né? O que significa que os cristãos podem usar tecidos mistos hoje. Por outro lado, o Novo Testamento ensina que os líderes da igreja têm um papel único e exorta os cristãos a respeitar esse papel, submetendo-se, apoiando aqueles que estão nele, desde que eles estejam dentro da palavra de Deus e não abusem da sua autoridade, né? Como alguns fazem, que vão envenenados pelo poder, não precisa nem muito, só um pouquinho. Em segundo lugar, em termos de contexto literário, é vital lembrar, meus queridos, que o Levítico faz parte de uma história muito maior, especialmente aquela contada em Êxodo. Veja que nós poderíamos contar essa história assim, ó. Em Êxodo, o Senhor liberta seu povo da escravidão com poderosos sinais e maravilhas, capítulo 1 ao 15, os traz para o Sinai, capítulo 16 ao 19, dizendo-lhes que eles devem ser seu reino de sacerdotes e nação santa. Ele confirma o seu status de reino, fazendo uma aliança com eles, como seu rei, a teocracia ali, né? E dando-lhes leis do reino a ser seguidas. Capítulo 20 ou 24. Mas isso não é tudo. Ele vai ser um rei que está perto deles, morando no meio deles, e é por isso que ele passa a dar-lhes instruções para o tabernáculo, que é o palácio terreno. Então, tudo isso vai levar a uma pergunta. Se você é um israelita ali, né? Naquele contexto, como no mundo o santo e puro rei do universo, como ele poderia habitar entre aquele povo, no meio daquele povo tão impuro e pecador? Como ele poderia viver aqui? Como ele pode viver em nosso meio? Sem que a sua santidade possa nos derreter em nosso pecado e impureza. A gente vai responder tudo isso, tá bom? Eu te espero nos próximos episódios. Vai ser uma jornada muito legal. Vamos ter que abusar da exegese da hermenêutica bíblica, uma interpretação, mas vou traduzir em palavras simples para você entender tudo direitinho. E quando a gente acabar a jornada do livro de Levítico, você vai falar: até que enfim eu entendi esse livro, que eu não entendia nada. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.